Olá pessoal, então estou aqui para a nossa quarta videoaula do nosso portal webeducacursos.com.br. É a nossa quarta videoaula então sobre o PHP. Meu nome é Kleber e vamos trabalhar um pouquinho hoje nessa videoaula sobre os conceitos de procedimentos e funções no PHP, que é extremamente importante quando se trata de códigos muito grandes, porque é uma maneira de você trabalhar com seu código de tal forma que ele fica mais legível para outras pessoas que no futuro possam dar manutenção nesse código. Então essa ideia de trabalhar com procedimentos e funções facilita essa compreensão, diminui o tamanho do código, então na hora de fazer uma manutenção isso é bem mais interessante, né? Então vamos lá. Então para isso a gente tem que entender o que é o conceito de modularização. O que esse conceito diz para a gente? É simples. É o processo pelo qual dividimos a solução de um problema em partes, com o objetivo de facilitar a compreensão e manutenção do código muito grande, só um código muito grande no PHP. Então a ideia é isso, é dividir o programa em partes e ter um programa, uma parte do código onde eu possa, ou criar um outro programa onde eu possa chamar essas partes, esses módulos do meu programa, tá? Então continuando aí. Bom, como é que funciona o processo? Então consiste em criar partes separadas de um código, que são chamadas de módulos. Então eu vou criar partes separadas do meu código principal. Depois criamos um programa que a gente chama de principal, no qual a gente chama esses módulos através da função include do PHP. Então eu tenho um programa que eu chamo de principal e eu crio módulos para esse programa e eu vou chamando esses módulos de acordo com a minha necessidade. Então é assim que funcionam procedimentos e funções do PHP. Bom, qual que é a diferença entre procedimento e função? Existe uma diferença. A diferença é o seguinte: está no modo como chamamos os módulos do PHP. Um procedimento ele retorna apenas um resultado. Ele retorna o valor, o resultado pronto. Enquanto a função precisa ser criada com o comando return. E quando for chamada, é necessário criar uma variável que receba essa função, tá? Nos exemplos essa diferença vai ficar mais, nos exemplos seguintes aqui essa diferença vai ficar bem clara para vocês, tá? Então o procedimento é o seguinte: é um módulo que eu crio o programa e chamo ele nesse programa principal e o resultado já vem pronto. A função não. Eu crio também um módulo, só que lá na hora que eu crio esse módulo, no final, eu chamo, dentro desse módulo, eu coloco o return, essa função, esse comando return. O que é a ideia dele? É retornar um resultado. Então, ele vai retornar o resultado daquela função que eu acabei de criar. Por exemplo, se eu criar uma função para dizer quais números, qual é o maior número dentre 3, que é o exemplo que a gente vai ver aqui, essa função, quando eu chamar ela lá, eu vou criar uma variável e vou armazenar esse resultado da função nessa variável. Vamos para os exemplos que isso vai ficar mais claro para vocês. Bom, tá aqui um exemplo de um procedimento, tá pessoal? Esse exemplo aqui é de um procedimento. Bom, qual que é o exemplo? Mostrar o maior número dentre 3. Então aqui eu já coloquei a solução para nós analisarmos aqui, a solução sem usar a modularização, sem usar o conceito de procedimento e função. Seria esse aqui o código PHP. Eu dou o trim, digito o primeiro número, digito o segundo número, digito o terceiro número, aí eu passo um if aqui, para testar a condição de ser maior de 3. Certo? Fiz o if e tal, e no final eu chamo aqui, printar o maior número. Beleza, esse é o código tranquilo, sem o conceito de modularização. Agora vamos usar o conceito, né? Vamos usar esse conceito para ver como é que ele funciona nesse exemplo aqui. Olha só, agora eu estou fazendo a solução usando o conceito de modularização, né? Lembrando que esse exemplo é de procedimento ainda, não é um exemplo de função, mas você vai ver próximo daqui a pouco o da função. Bom, o que eu fiz? Eu coloquei em cores aqui para ficar mais fácil da gente entender. Veja bem, aqui é o programa que eu chamo de principal. Esse vermelho aqui é o que eu chamo de principal. O que eu fiz? Lá nesse programa eu chamei a função include. O que ela faz? Ela vai buscar um outro arquivo, né, separado com o nome de funções.php. Nesse arquivo funções.php
que vai estar o meu procedimento. O que seria o meu procedimento no exemplo anterior? O procedimento seria esse lugar aqui onde eu faço a minha tomada de decisão. Seria o if e o else if aqui, ó. Isso aqui é o que eu estou chamando de procedimento. Eu vou criar então um arquivo separado para fazer essa conta, digamos assim. Então, aqui no principal, o que eu fiz? Eu dei a entrada de dados, o print do x, do y, do z, o print normal dos números. Certo? Agora veja bem, preste atenção aqui, ó. Está escrito assim, ó, mostrar maior dentre 3. O que é isso aqui? Isso aqui é uma função que eu criei no PHP, que tem esse nome, e que vai receber essas 3 variáveis, o x, o y e o z. Bom, então essa função é essa que está em azul do lado aqui, ó. É essa que está em azul, veja bem. Bom, aí o que eu fiz, ó? Como é que é a sintaxe? Function, né? Para dizer que estou trabalhando com a função. E aqui eu coloco o nome dela, mostrar maior dentre 3. Veja o seguinte, que aqui está as 3 variáveis. Não precisa ser o mesmo nome que eu coloquei lá no principal. Precisa ter a mesma ordem, certo? Mas o mesmo nome não precisa. Aqui eu chamei de x, y e z, aqui eu chamei de a, b e c. Sem problema. Aí é aquele mesmo exemplo que a gente tinha feito ali anteriormente, sem usar modularização. Então, testar a condição se o número, para ver se o número é o maior dentre os 3 digitados. Ok, fiz isso, ó. E no final aqui deu um print aqui para ver quem é esse resultado. Então, eu acabei de criar uma função. Eu criei a função, um arquivo separado, que eu dei o nome de mostrar. O nome dessa função é mostrar maior dentre 3 e ela foi criada num arquivo separado. Esse arquivo tem o nome funções.php. Então, que fique claro, eu criei um arquivo PHP que eu chamei de principal, que é o vermelho, e criei um outro arquivo PHP, que é esse que eu chamei de azul. Esse de azul eu dei o nome para ele de funções.php e o de vermelho é o principal. Lembrando que a chamada da função sempre ocorre no arquivo principal e nunca na função. Tá? A função vai ser chamada dentro do arquivo principal que eu estou trabalhando. Ok? Então essa solução aqui é usando modularização e usando o conceito de procedimento. Ok, pessoal? Agora vamos então ver o conceito de função. Você vai ver que é muito parecido, mas tem uma pequena diferença, que é fundamental. Agora, o mesmo exemplo, agora usando o conceito de função. Veja bem, tem o principal, tem o arquivo que eu chamei de função. Agora veja aqui esse em amarelo e esse aqui em vermelho. Lá no programa que eu criei chamado funções, o que eu fiz? No final eu coloquei um return. Se você observar, no anterior eu não tinha isso, eu tinha um print, que já era o resultado aqui dentro. Agora não, eu coloquei o comando return. Quando eu coloco o comando return, o que acontece? Lá no arquivo principal, veja só, eu criei uma nova variável que eu chamei de w, e essa variável vai receber o valor, a função mostrar maior dentre 3. Assim como, por exemplo, eu chamo a função sqrt lá no PHP, eu digito variável x igual a sqrt de um número. Aqui é o mesmo conceito. Então, o w, no caso, não é o sqrt, é a função que eu criei, mostrar maior dentre 3, né? E ela vai me retornar o resultado. E no final, eu poderia ter colocado um print aqui para mostrar o resultado do w. Faltou colocar um print aqui. Ok, pessoal? Então vamos agora ver alguns exemplos lá no PHP mesmo, ok? Então, pessoal, vamos lá no nosso Eclipse fazer alguns programinhas para a gente entender um pouco mais na prática esse conceito de modularização do PHP, que é muito importante. Então vamos lá. Bom, então, pessoal, olha só. Aqui hoje eu vou fazer um pouco diferente do que eu tenho feito nas outras videoaulas anteriores. Eu já deixei algumas coisas montadas aqui, as coisas montadas para ficar mais fácil para nós trabalharmos e para que você entenda realmente o conceito, né? Nossa preocupação aqui é entender esses conceitos que são fundamentais para nós. Até mesmo porque essa já é a nossa quarta videoaula de PHP, você já tem uma certa experiência com o PHP, ok? Bom, então tá. O primeiro exemplo aqui vai ser o seguinte, veja bem. Eu coloquei aqui, eu chamei isso aqui de programa principal. O que o exercício pede para nós? Fazer um programa que diga se o usuário está com diabetes de acordo com a tabela. A tabela é essa aqui, normal, se ele tiver até com 100 mg,
elevado maior do que 100 e menor que 140, e ele está com diabetes se ele tiver maior do que 140 miligramas, né? Então, olha só, aqui então a gente vai entrar com uma variável que eu vou chamar de glicose, por exemplo, vou digitar o valor da glicose lá, e o programa vai falar para mim, ó, você está com diabetes, você não está com diabetes, está normal, está elevado, ok? O programa vai responder isso para mim. Agora, como a gente está trabalhando no conceito de função, então esse aqui é o programa que eu chamei de principal. E eu criei um outro arquivo que eu chamei de funções, né? Aonde a gente vai de fato fazer a função. Beleza, pessoal? Vamos lá então, ó. Então aqui eu começo assim, ó, lá no arquivo funções, eu começo com function, para dizer que estou trabalhando com função. Eu dei um nome para ela, ó, classificar glicose. Então o nome da função é classificar glicose, que vai receber uma variável que eu chamei de G, ok? Com a seguinte condição. Ó, se o G for menor que 100, eu vou dizer que a pessoa está normal. Se o G for maior igual a 100 e menor igual a 140, ele está elevado. E se for maior que 140, a pessoa está com diabetes. Então eu criei uma funçãozinha aqui no PHP, ó. Veja bem, ó, criei essa função, beleza? Dentro de um arquivo que eu chamei funções PHP, beleza, pessoal? Então vamos voltar lá naquele arquivo que eu tinha chamado de principal, certo? Criei aqui a função, beleza? Vamos voltar lá no principal. Bom, aqui no principal, vamos lá. Eu usei aqui, ó, o comando include para dizer que eu vou trazer aquela função que eu acabei de criar, que eu dei o nome para ela de ES02 funções, certo? Eu vou trazer ela aqui para o programa principal através do include, ok? Aí eu vou dizer o seguinte, ó, print, entre com a concentração de glicose. A pessoa vai digitar o valor da glicose lá. Então, ó, o G, que é aquela variável que a gente utilizou lá na hora que a gente criou a função, ó, tá vendo? Não precisa ser a mesma, tá? Lembrando. Mas aqui, ó, a gente usou a mesma, tá ok? Tá ela aqui. Então aqui no programa principal, ó, eu crio essa variável G que vai armazenar o valor da glicose. E aqui, ó, olha que legal, eu estou chamando a função aqui, ó. Que função que a gente criou lá? Classificar glicose. Certo, pessoal? Então, criei essa função aqui, ó. Então vamos mandar rodar e vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá. Vou dar um OK aqui para salvar e tal. Deu um probleminha aqui, pera aí. Bom, então continuando, o problema era o seguinte, é que aqui na IDE Eclipse a gente tem que dizer qual que é o programa que a gente vai querer rodar, tá? Ele estava conseguindo encontrar. Mas vamos lá então, vamos mandar rodar o programa aqui agora, que a gente acabou de criar. Olha lá, ó. Entre com a concentração de glicose. Por exemplo, vou digitar, sei lá, 80. Olha lá, ó, eu estou normal, ok? Agora vamos digitar outro valor, só para a gente testar como que tá. Vou mandar rodar de novo, eu vou digitar agora 130. 130, dou Enter, elevado, ok? Só para testar as três opções. E agora, vamos rodar de novo, agora vou digitar um valor aqui, 180. Ó, eu estou com diabetes. Beleza, então a gente fez o exemplozinho aqui, ó, trabalhando o conceito de função. Beleza, pessoal? Então eu criei um arquivo principal, aqui, esse arquivo que eu estou trabalhando aqui, e chamei nesse arquivo principal a função que eu tinha criado, que eu dei o nome de ES02 funções PHP. Certo? Fiz a entrada de dados e depois eu chamei a função aqui, ó. Beleza, galera? Tá. Agora vamos continuar, vamos ver um outro exemplozinho. Bacaninha também, vamos lá. Que é o seguinte. O programa é assim, ó. O que é para fazer? Fazer um programa para imprimir na tela a tabuada da multiplicação de 1 a 10 de um certo número n fornecido pelo usuário. Na verdade, nas videoaulas, numa videoaula anterior no nosso curso aqui, a gente fez esse exemplo, mas sem usar o conceito de modularização. Beleza? Então esse aqui é o nosso programinha principal, ó, ok? Estou chamando aqui a função ó, include, ES05 função PHP. Então vamos lá, vamos criar essa função. Então eu já criei aqui para facilitar o nosso trabalho. Olha só, eu criei uma função chamada function, tabuada, né, que ela vai recebendo o x. E aí ó, usei o comando for, que foi a terceira videoaula que a gente aprendeu, que são os comandos de
estruturas repetitivas, ok? Então aqui, ó, um for de começando até com 1, i menor ou igual a 10, que é a tabuada até o 10, e aqui é o incremento do i. Então o que vai ser? Ó? Eu criei uma variável chamada calc, que ela vai pegar, por exemplo, que era a tabuada do 6, por exemplo. Aí vai ficar 6 vezes 1, 6 vezes 2, 6 vezes 3, 6 vezes 4, 6 vezes 5, certo? Então o x seria, por exemplo, 6, e o i é o que controla a posição. O 1, o 2, o 3, o 4, até o 10. Beleza? E aqui eu mandei um print, ó. Olha só que legal. Dei um print aqui, x. Eu fiz uma concatenada aqui com o multiplicação, só para ficar bonitinho o resultado lá na hora de aparecer pra gente. O i, que é a posição, e o calc, que é a variável que eu criei para mostrar o resultado da tabuada. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 6, 36. Então o calc vai ser essa variável que vai me retornar o resultado. Beleza? Bom, então essa aqui é o function, a função que eu criei, né? Que eu chamei de tabuada. Então eu fiz um arquivo separado, né? Chamado ES05 função PHP, e nele eu criei uma função. Beleza, pessoal? Então voltando lá no principal, eu chamo essa função, né? Através do nome do arquivo que eu coloquei lá, que é ES05 underline função PHP. E aqui no principal, o que que eu fiz? Ah, ficou legal, olha só. Eu dei um print aqui, ó. A pessoa vai, eu quero, digite um número inteiro, 5, por exemplo, e vai calcular a tabuada dele. Beleza? Então o x vai receber esse valor. Lembrando que lá na função PHP eu trabalhei com esse x, ó. É esse x que vai ser a minha variável que vai ser entrada na função. Beleza? Que a função vai pegar ela. Lembrando que não precisa ter o mesmo nome. Bom, depois disso, o que eu fiz aqui no principal? Eu dei um print aqui só para ficar bonitinho. A tabela do número x, né? Sei lá, o número que você criou aí é... Vamos ver então. Eu dei um barra N para ficar organizadinho o nosso resultado aqui. Vamos lá, vou mandar rodar. Ó, opa, deu um errinho aqui, aquele mesmo erro daquela hora, como nós já aprendemos, ó. Eu tenho que vir e mandar o PHP rodar ele. Isso, digite um número inteiro. Vamos digitar, por exemplo, 4, vai. Dei um enter. Olha que legal, aqui apareceu a tabela 4 vezes 1 vezes 2 vezes 3, né? Tá? A tabela do 4. Beleza? Vamos agora, por exemplo, sei lá, vamos digitar um número bem doidão aqui. Vamos digitar a tabela do, sei lá, do 23. Que legal, vamos lá. Dá um enter aqui, ó. A tabela do 23 vezes 1, 23 vezes 2, 23. Então, esse programa aqui, ele criou uma tabuada pra gente. Olha que legal. Bom, então o que a gente aprendeu aqui? O conceito de função, né? Conceito de modularização no PHP, que a gente tem um programa principal. E nesse programa principal a gente faz as chamadas das funções às quais a gente vai precisando. Lembrando que essas funções são criadas em arquivos separados, ok? E que sempre que o programa for tido como principal, eu tenho que usar o include. E o include tem que ter o nome do arquivo aonde está gravado aquela função que eu criei, tá certo, pessoal? Então essa é a nossa última videoaula para finalizar o curso de PHP do nosso portal web educacursos.com.br. Foi um prazer trabalhar com vocês aqui nesse curso de PHP. Espero que vocês continuem acessando o nosso portal, fazendo os nossos cursos, que você vai aprender bastante sobre informática. Então é isso. Obrigado. Um grande abraço a todos.